A maior venda da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, meu amigo vascaíno. O garoto Ryan está prestes a ser vendido. Sim, o Vasco renovou com o Cria para vendê-lo. O mês de julho para o Vasco promete uma venda que pode chegar até a casa dos 520 milhões de reais, ou seja, meio bilhão de reais. O Vasco planeja com essa grana organizar financeiramente o clube, fazer de um Vasco hoje financeiramente quebrado, de um Vasco organizado, que consiga com as suas finanças contratar, regularizar dívidas e sim, automaticamente, com um clube regularizado financeiramente, rendendo também desportivamente dentro das quatro linhas. A gente aqui nesse Acorda Vascão vai trazer aqui a você, meu amigo vascaíno, tudo com relação à venda do garoto Ryan, informações importantes para trazer aqui a vocês nesse vídeo, informações também além do Ryan, com relação a outras notícias, né, como por exemplo o jogo de domingo contra o Cruzeiro dentro do Parque do Sabiá em Minas Gerais. Vamos trazer 12 notícias sobre esse jogo. Fábio Carilli que estará poupando sim alguns atletas e é bom ficar de olho. Além disso, informações também, meu amigo vascaíno, com relação a Lloyd Augusto, tá? Lloyd que foi desfalque na partida de terça contra a equipe do Lanús, deve retornar domingo. Treinou ontem. Será que vai haver paciência pro Lloyd? É uma dúvida. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Teremos, entretanto, pela frente um Acorda Vascão agitado, movimentado, de muitas informações e muitas novidades. Completamente imperdível para você aí, meu amigo torcedor vascaíno. Então, é claro, antes de começar o vídeo, como sempre faço aqui com vocês, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, ó, é o canal do torcedor vascaíno, tá bom? Você está no canal assim que irá te deixar muito bem informado sobre o Vasco todos os dias, 3 vezes por dia. O Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Então, vem com tudo, vem fazer parte aqui da família Gigante Vasco. Bom, meu amigo vascaíno, eu venho aqui rapidamente na introdução, é claro, né? Para te dar o seguinte aviso, ó. 149.346 inscritos. Contagem regressiva para os 150 mil. E você que aí tá ouvindo e ainda não é inscrito, então, meu amigo, sem muita enrolação, curta o vídeo e se inscreva. Vambora junto em busca desses 150 mil inscritos. Agora, fiquem aí com o restante do vídeo. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco. E eu já quero começar aqui esse Acorda Vascão com a principal notícia do vídeo, né? Sem muita enrolação, vamos falar do garoto Ryan, pois ontem o Vasco anunciou, enfim, a renovação contratual do Cria. Uma renovação que já estava assinada desde a última sexta-feira, entretanto um anúncio que aconteceu apenas ontem, quinta, dia 24 de abril. O Vasco acertou a renovação de contrato do atacante Ryan, de apenas 18 anos de idade, por mais uma temporada. O Cria, que tinha contrato com o Vasco apenas até o final de 2025, renova o seu contrato até o final de 2026. O camisa 77, que estreou no profissional com 16 anos de idade e foi o jogador mais jovem a marcar um gol profissionalmente com a camisa do Vasco, tendo 16 anos, 5 meses e apenas 16 dias. Ele marcou um gol em uma partida diante do Audax pelo Campeonato Carioca de 2023. Já, inclusive, em junho daquele mesmo ano, do ano retrasado, no Beira-Rio, eu lembro como se fosse hoje. Ryan entrava em campo pelo Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Maurício Barbieri e marca um gol. Balança as redes em sua estreia como titular na equipe profissional do Vasco naquele ano de 2023, marcando um gol dentro do Gigante da Beira-Rio, né? Uma partida contra o Inter em que o Vasco perde pelo placar de 2-1. Eita, ferro, o microfone até caiu. Perde pelo placar de 2-1 e eu tenho certeza que se você é um bom vascaíno, você vai lembrar de um lance que marcou aquele jogo. Esse lance, meu amigo vascaíno, eu tenho pesadelo com ele até hoje. Um lance do Lucas Piton, lembra? Lucas Piton embaixo da trave, cara, só chutar. Faz, Piton! Ele erra a bola, né? Eu acho que o zagueiro do Internacional, ele tira a bola bate na trave, algo desse tipo.
e o Vasco acaba sendo derrotado naquela partida, né? Mas o Ryan naquele jogo marca um gol na sua estreia como profissional. Ryan é cria da Colina Histórica, um jogador que tem 54 jogos com a camisa do profissional do Vasco da Gama, tem 6 gols e 3 assistências, né? 3 desses gols, inclusive, foram marcados já nesse ano de 2025, um ano que promete muito pro Ryan, né, meu amigo? Um Ryan que tem como profissional 6 gols e ele tem 3 anos de profissional. Então, desses 6, 3 são nesse ano, significa que os números de Ryan definitivamente são muito superiores. O jogador que está mais maturado, está mais formado, mais velho. Uma expectativa muito grande para essa temporada aqui de 2025. Um jogador que chegou ao Vasco com 6 aninhos de idade apenas, passou por todas as categorias de base com destaque, acumulando gols, títulos e convocações para a seleção brasileira em praticamente todas as categorias de base. Nessa temporada, são com a camisa do Vasco da Gama 12 partidas, 3 gols marcados e apenas uma assistência. Muito se pergunta, Lucas, por que o Ryan assinou um contrato de apenas um ano? Porque o Vasco aceitou assinar com o Ryan um contrato de apenas um ano. Muita gente se pergunta isso, né, meu amigo? E é de fato difícil de entender. Mas foi o que eu disse com vocês lá no início do vídeo. O Ryan é um jogador que está renovando o seu contrato para ser vendido. O objetivo do Vasco com a renovação do Ryan não é nada mais do que aumentar a possibilidade de uma venda nessa próxima janela de transferências. O Ryan, ele assina o seu contrato com o profissional do Vasco da Gama lá no ano de 2022. Em dezembro de 2022, no dia 27, inclusive, de dezembro, o Vasco anuncia a renovação contratual do Ryan. Ele, à época, tinha apenas 16 anos de idade e nem havia ainda estreado no profissional. O Vasco, ele assina com ele o primeiro contrato dele. A informação que eu tenho é que o Ryan tem um salário hoje no Vasco muito baixo. Tinha, né, pelo menos antes da sua renovação contratual, um salário que não ultrapassava a casa dos 100 mil reais, salário baixo considerado a promessa que é. Ele tinha no Vasco, né, nesse primeiro contrato assinado, uma multa rescisória de 80 milhões de euros para o futebol do exterior, ou seja, uma multa de mais de 450 milhões de reais para a cotação da época. O Vasco sempre teve muita expectativa, inclusive no dia, né, que o Vasco renova com o Ryan, ele mesmo diz, abre aspas, é um dos dias mais felizes da minha vida, isso lá em dezembro de 22, é um sonho que está sendo realizado, agradeço a minha família e todos os profissionais do Vasco que ajudaram na minha formação até aqui. O Ryan, que é um cria da base do Vasco, está no Vasco desde os 6 anos de idade, é um morador da barreira do Vasco, o seu pai, Valquimar, é um ex-atleta do Vasco da Gama, um zagueiro, que conquistou no Vasco a Copa São Paulo de futebol júnior, a única que o Vasco da Gama conquistou, de uma safra muito boa do Vasco, né? A mãe dele também era uma funcionária do clube, então assim, o Ryan sempre foi alguém que vivenciou o Vasco de uma forma muito intensa. Só para você ter noção de como o Ryan sempre foi tratado como uma grande promessa. No Sub-17 do Vasco, de 2022, quando ele ainda atuava pelo Sub-17, ele foi o grande nome do Campeonato Carioca daquele ano, com direito a gol sobre o Flamengo na final do Carioca de 2022. E durante todo o ano do Sub-17 de 22, ele termina a temporada com números surreais. São 34 partidas no Sub-17 do Vasco e 29 gols marcados. O Ryan sempre foi esse fenômeno. O Ryan sempre foi um estouro. E essa primeira renovação, essa primeira assinatura do contrato do Ryan vinha até esse final do ano. E o Vasco entendeu que a gente está falando de um fenômeno, de uma joia, de 18 anos de idade, um atleta que da base era ele e o Hendrick. O Vasco sabe, diante até da procura do mercado do futebol europeu, que irá ser muito difícil segurar o Ryan. E tendo um contrato até o final desse ano, no meio do ano o Ryan já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Então o Ryan ele poderá sair de graça. Poderia, porque o Vasco renovou com o jogador. Então, o medo do Vasco em perder o Ryan de graça no meio do ano. E sabendo disso também, é claro, nenhum clube burro iria investir, pagar caro num jogador que sairia de graça no final do ano. Isso não iria acontecer. Então o Vasco não receberia a proposta e caso não conseguisse acertar com o Ryan uma renovação, o Ryan sairia de graça no final de 2025. Então essa renovação foi para quê? Valorizar o passe do jogador,
A multa rescisória ela tende a ficar no mesmo valor de 80 milhões de euros, hoje, na cotação atual, quase 520 milhões de reais. Um contrato renovado até o final do ano, uma valorização salarial. O Ryan vai receber um salário maior, deve estar não vou chutar, né? Porque acho isso errado. A gente não tem informação de quanto o Ryan recebe, mas acredito que o Ryan deve estar recebendo aí na faixa de 250 a 400 mil reais, um salário bem maior daquilo que ele recebia no primeiro contrato assinado com o Vasco. E o Ryan, algo muito interessante é que ele sempre disse que ele jamais iria sair do Vasco sem retribuir ao Vasco tudo que o Vasco fez por ele. Ryan é um atleta que está há 12 anos no Vasco e entende que a sua venda será importante financeiramente para o clube. E o próprio Ryan, nesse momento, ele tem o desejo sim de atuar no futebol europeu. O Ryan, meu amigo torcedor vascaíno, ele quer ir para a Europa. Esse hoje é o desejo de carreira do atleta. A ideia é que o clube e o jogador debatam daqui para frente as melhores propostas que chegarem. Até porque algo muito interessante há no contrato do Ryan. No contrato firmado entre Ryan e Vasco em 2022, o Vasco deu uma parte do seu passe para o jogador. O jogador ele tem uma porcentagem do passe. E não é a porcentagem em si do passe, mas é uma porcentagem em cima da venda. O Ryan, salvo engano, ele tem direito a 5% do valor da venda dele. Entretanto, se a venda ela for superior a 10 milhões de euros, o Ryan passará a ter 10% do valor do passe, o valor da venda no caso. Então, porque isso é muito interessante? Porque ao mesmo tempo o Ryan ele vai querer receber e vai querer aceitar a melhor proposta que for financeiramente para ele. Teoricamente, quando você vê um empresário que não tem parte do passe do jogador, a primeira proposta que vira ele vai querer vender, porque ele não vai receber nada daquele dinheiro. Mas quando o jogador ele tem uma parte do seu passe, a proposta ela vai ser muito bem analisada. E se ela não chegar da forma com que o empresário e o atleta acharem boa, ele não será vendido. O jogador não será vendido, perdão, mais uma vez o microfone caiu. Então o fato do Ryan ter uma parte do passe é importante, porque pode ter certeza que financeiramente o jogador ele não vai aceitar nenhuma proposta que não for vantajosa para ele. O jogador ele vai querer receber a melhor proposta e aceitar a melhor proposta, porque ele tem 10% da venda. Então, quanto mais caro ele for vendido, mais ele ganha. Então, tende a Vasco e Ryan daqui para frente sentarem e achar aí o melhor valor possível para uma venda, a melhor proposta, com o melhor clube. O Vasco quer vender o Ryan no valor superior a 150 milhões de reais. O valor da multa dele é claro 520, mas é quase impossível o Vasco conseguir uma venda por esse valor e as partes irão conversar aí daqui para frente para que essa venda aconteça. O objetivo do Vasco com a venda, volto a repetir, é exatamente essa: vendê-lo. É uma renovação, para a venda. Nesse momento, clubes como Barcelona, Fiorentina, Tottenham, Arsenal, vários outros, né? Barcelona, acho que eu já falei, clubes do futebol inglês, vários, já procuraram o Vasco interessados pelo Ryan. Até o Lyon, né, do John Textor, chegou a tentar a contratação do Ryan no finalzinho do ano passado, entretanto as coisas não andaram pra frente. Ryan, de contrato renovado. Fica, meu amigo vascaíno, uma baita informação para todos nós, amantes, apaixonados pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma venda que vai entrar para a história, tá? E é importante, antes de terminar esse primeiro bloco, trazer aqui a vocês. O Paulinho, que hoje é a maior venda da história do Vasco, foi vendido por 18 milhões e meio de euros. Hoje, algo em torno de 120 milhões de reais. O André aparece na segunda colocação com uma venda de 12 milhões e meio de euros. Marlon Gomes na terceira com 12 milhões de euros. O Douglas Luiz na quarta com 12 milhões de euros também. E o Peck na quinta com 9 milhões e 300 mil euros. O Ryan tende a extrapolar a esse valor. Uma venda que pode chegar aí, meu amigo torcedor vascaíno, perto da casa dos 30 milhões, 40 milhões de euros. Uma grana boa que vai entrar aí no Vasco da Gama em meados do mês de julho. Você concorda com a venda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Meu amigo vascaíno, antes de voltar pro vídeo, vamos pro melhor momento desse Acorda Vascão, que é o momento Implay, né? Mandar um grande salve aí pra rapaziada da Implay, a mais parceira do canal do Gigante Vasco. A empresa aí que tá chegando com tudo para apoiar o nosso canal e, é claro, divertir
você, né, meu amigo? E eu venho aqui porque domingo tem Vasco da Gama e Cruzeiro. Domingo tem uma partida importante do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. A gente já vai trazer aí a você todas as informações sobre esse jogo e a gente vai se divertir nesse momento com a Implay. A Implay, meu amigo, para você que não sabe, é uma plataforma em que você pode ganhar mesmo, grana, dinheiro, se divertindo. E calma, calma. Não é uma bet. Eu não estou falando de uma casa de aposta que você vai ter que colocar dinheiro para ganhar dinheiro. Não. A Inplay é um jogo onde você tem moeda no jogo e com essa moeda você vai brincando, se divertindo e vai ganhando mais moeda, vencendo os joguinhos dentro do próprio aplicativo. E aí tem um momento que você, com essas moedas, pode reverter em dinheiro real. Saque mínimo de 100, podendo chegar a 500 e até R$ 1.000. Tudo isso, meu amigo, jogando de graça, se divertindo de graça com os seus próprios amigos. E, meu amigo, olha isso daí que está aparecendo a vocês, é o ranking. Temos o Caleb Turino na liderança, eu na segunda colocação, Zeca Lustosa na quarta, João Batista na quarta também, Michel Botelho também na quarta colocação com 3 acertos, Bruno, Alexandre Jatobá, David Henrique e toda a rapaziada aí. Esse daí é o pessoal que tá junto comigo lá na Implay. E, ó, parabéns ao primeiro colocado. A gente tem alguns joguinhos para fazer, vencedores da sexta rodada. Vasco em Minas com 1.000 moedas, Cruzeiro e Vasco 250. Acho que eu vou nessa de Cruzeiro e Vasco 250. Eu tô com poucas moedas, tá? Não tô com muitas, não. Tô com 2.700. Para quem entrar na Implay, ganha 1.000, tá? Só para avisar. Vamos fazer então esse joguinho de 250. Assistência do Gabigol, tá de brincadeira, né? Mais de 8 escanteios no primeiro tempo? É claro que não. Vamos tirar logo. Não tem porquê Vasco e Cruzeiro 8 escanteios. Mais de 15 escanteios no jogo? Não, claro. Mais de 6 cartões amarelos? Não. Mais de 4 impedimentos? Acho que não também, cara. Vamos tirar. Mais de 0,1 cartão amarelo pro Vasco na primeira etapa? Sim. Mais de 5 escanteios do Cruzeiro no primeiro tempo? Acho que o Cruzeiro não é esse time que faz muito escanteio, não. Mais de 80% de precisão de passe do Vasco? Sim, sim. Mais de 13 chutes do Cruzeiro no jogo? Não. Mais 60% de posse de bola para o Cruzeiro. Caraca, acho que esse é o mais difícil, hein, cara? Mas eu acho que sim, sabia? Eu acho que sim. Mais de 6 escanteios do Vasco no jogo. Cara, difícil pergunta, mas... Vou não. Cruzeiro dará mais de 8 chutes no gol. Não, também não. 8 chutes é muita coisa. Lucas Pitão comentaria mais de uma falta no primeiro tempo? Sim. Cartão amarelo para o Fabrício Bruno? Acho que não, cara. Acho que não. Mais de 3 chutes do Coutinho no jogo? Também não. Vou de não. Despertar aqui. Pronto. E finalizado. Joguinho rápido de 250 moedas. A gente, além desse joguinho, tem também os snaps que a gente pode fazer e é bem legal. Vou até fazer com vocês. Ó, snaps tamanho M, que custa moedas mais caras. Mais 6 escanteios no segundo tempo? Não. Mais de 1 gol do Vasco no segundo tempo? Tá muito caro. Eu vou fazer o P, que é mais baratinho, acho que é melhor. Vamos lá. Lucas Piton cometerá mais de uma falta no primeiro tempo? Não. Vamos mudar. Tietchan cometerá mais de 2 faltas no jogo? Não. Coutinho cometerá mais de uma falta no primeiro tempo? Não. Mais de 1 gol no segundo tempo? O jogo já é Botafogo e Fluminense. Eu vou botar, sim, 1 gol. Aí tem, ó, Santos e Red Bull Bragantino. Eu não vou fazer esse jogo, não. E é isso, cara. Essa é a Implay. Tá vendo? Tudo moeda do próprio jogo. Eu tava com 2.000 e pouco, aí eu fiz esses snaps, joguei no campeonato e minhas moedas acabaram caindo. Aí, ó, tá aí os líderes dos campeonatos. Caleb Turino na primeira colocação. Eu tô na segunda colocação. Tô na frente de vocês. Entendo mais de futebol do que vocês, hein? O Caleb entende mais do que eu. Caleb, deixa aí nos comentários. A gente tem os snaps, ó, o João Carvalho com 18, o Zé Alave com 18, Vitor Gabriel. Eu tô ali com 12 pontinhos. Eu quero saber cadê você nesse ranking aí, hein? Tu tá dando mole. E olha como é legal. Você que entrar agora na Implay, o link tá na descrição e no comentário fixado. Você vai ganhar 1.000 moedas para conseguir jogar os jogos. Tá vendo como eu falei que não gasta nada? Entrou agora, ganhou 1.000 moedas. E todo dia que você entrar no aplicativo, o aplicativo também vai te dando moedas gratuitas para você sempre ter a possibilidade de jogar. Então, vem para Implay, não perca tempo. E para você conseguir fazer jogos melhores, dê uma olhada no restante do vídeo, que a gente trouxe muita informação agora sobre a partida entre Vasco da Gama e Cruzeiro. Fui, Implay! Beijão, tamo junto. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vamos embora então pro bloco final desse Acorda Vascão. Porque domingo, já depois de amanhã,
o Vasco voltará a campo para enfrentar a equipe do Cruzeiro dentro do Parque do Sabiá, em Uberlândia. Até o momento, mais de 10 mil ingressos já foram emitidos. Esse estádio será dividido, de uma forma bem diferente. Não será no Mineirão a partida por conta de um evento que estará acontecendo no estádio. E como o jogo será em Uberlândia, salvo engano, eu não vou confirmar, mas eu acho que é sim, é a Zona da Mata de Minas Gerais, é uma região muito próxima ao Rio de Janeiro. Então tem uma influência muito grande dos clubes aqui do Rio. Botafogo, Vasco, Fluminense, Flamengo. Então tem muitos torcedores vascaínos na região de Uberlândia. Então, diante disso, internamente, o organizador do evento sabe da alta procura que terá de torcedores vascaínos no local. Então o estádio, ele foi dividido de uma forma bem diferente. O estádio, ele não será dividido. Eu tô vendo se é realmente na Zona da Mata, tô achando que não é na Zona da Mata não. É bem distante, inclusive, da Zona da Mata. É bem pra lá, mas tem uma influência grande de torcedores vascaínos. Então a administradora, do estádio, do evento, do Parque do Sabiá, entre essa partida entre Vasco e Cruzeiro, preferiu dividir o estádio num setor destinado aos torcedores cruzeirenses, outro setor destinado aos torcedores vascaínos, e no meio, uma arquibancada comum, onde teremos torcedores do Vasco e do Cruzeiro misturados. Muitos dizendo que é uma loucura, mas será assim. Até o momento, que eu tenho a trazer de informação é que mais de 10 mil ingressos já foram emitidos. Ao todo, 35 mil ingressos foram disponibilizados para o confronto, meu amigo vascaíno. Então, jogo importante, Vasco Cruzeiro, jogo, volta a repetir, Uberlândia, Parque de Sabiá, no Triângulo Mineiro, agora sim, de Minas Gerais. Vamos embora prosseguir e falar sobre o jogo, um jogo em que o Vasco foi a campo ontem e terá mais hoje, sexta, e amanhã, sábado, para realizar os treinos. Hoje o elenco do Vasco vem reclamando muito de um cansaço. O próprio Hugo Moura, volante, após a partida contra a equipe do Lanús na última terça-feira, ele foi na zona mista reclamar do cansaço. Deixou muito bem claro que o elenco titular estava muito cansado, não havia tempo para treino. O Vasco veio de fato numa pegada bem forte. O Vasco teve, num período de 14 dias, 4 partidas, ou seja, não houve tempo algum de descanso, uma pegada bem tensa, eram 2 jogos por semana. O Vasco teve jogo terça, sábado, então internamente, esse elenco de fato se cansou muito, e o Vasco agora terá um tempinho maior para se preparar. Entretanto, logo após enfrentar o Cruzeiro no domingo, o Vasco tem um confronto decisivo na quinta, contra a equipe do Puerto Cabello na Venezuela. E o Vasco tende, sabendo da importância desse confronto contra o Puerto Cabello, a poupar alguns jogadores contra o Cruzeiro. Não apenas olhando para a partida da Copa Conmebol Sul-Americana, como também olhando para a situação física desses jogadores, Um controle de carga para que não ocorra nenhum risco de lesão. A expectativa é que nomes como Nuno Moreira, Hugo Moura, Felipe Coutinho e Pablo Verrete possam vir a ser poupados para esse jogo de domingo contra a equipe do Cruzeiro, O Coutinho tende a ser aí o nome que dificilmente estará presente no time titular, deve viajar sim com o grupo, mas muito provavelmente caso viaje entre na segunda etapa. O campo do Parque do Sabiá é um gramado bem pesado, é um campo bem pesado, então a expectativa é que o Vasco definitivamente não use força máxima nos primeiros 45 minutos para essa partida. Paulo Verrete é um jogador que atuou todas as partidas sob o comando técnico Fábio Carille. Nuno Moreira, após sua chegada também, não ficou em nenhum jogo no banco de reservas. Todas as partidas a gente via o Nuno Moreira sendo titular, salvo engano, o único jogo que tanto ele quanto também Paulo Verrete não entraram foi contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Isso tende a ser repetido agora na partida contra o Cruzeiro neste próximo domingo. E automaticamente, com as ausências de Nuno Moreira, de Verrete e Coutinho, a possibilidade dos reservas ganharem a oportunidade de desempenhar. E um desses reservas que pode aparecer novamente no time é o Lloyd Augusto, um jogador muito criticado. O atleta, inclusive, não esteve presente na partida da última terça-feira contra a equipe do Lanús por problemas físicos. Ele relatou dores musculares na coxa esquerda, mas já participou normalmente das atividades. No treino de ontem, quinta-feira, ele treinou normalmente com o grupo. Nitidamente, as dores que tinha não estão mais acontecendo e a tendência é que ele volte a ser relacionado para a partida contra a equipe do Cruzeiro nesse próximo domingo em Uberlândia. Um jogador aí contratado com muita expectativa
que até o momento não conseguiu entregar. Então, vamos ver o que o Fábio Carille tem em mente para essa partida importante, esse duelo decisivo contra o Cruzeiro no próximo domingo no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Tá confiante? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas dessa sexta-feira. Já já eu tô de volta, trazendo ainda mais novidades e informações para todos vocês com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajudem aí o nosso crescimento. Vá lá na Implay, siga a Implay, ajude, né, o nosso crescimento também por lá, venha ajudar uma parceira do canal do Gigante Vasco. Também curta, compartilhe esse vídeo e, como eu sempre falo aqui, saudações Vasco!